Oi, meu nome é Bárbara, eu sou aluna do segundo semestre de arquitetura e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Rococó. Bom, o Rococó teve início na França do século XVII, entre 1710 e 1780, e depois ele se espalhou por toda a Europa. As principais características desse período são as formas leves e delicadas, além dos tons pastéis, cores claras, suaves, como o rosa e o verdeado. Uma temática muito importante, sempre muito abordada nas pinturas, esculturas, são sempre ambientadas em parques, em jardins ou interiores, sempre com um toque de sensualidade, mas de uma forma extremamente sutil, como, por exemplo, uma moça com as pernas, os tornozelos à mostra, ou as saias um pouco mais levantadas, sempre de uma forma sutil, mas muito bonita. Agora que eu falei um pouquinho sobre a origem do período, vou falar um pouquinho sobre a história. É bem pequenininha. Que foi, com a morte do Luís XIV, toda a corte de Versalhes mudou de Versalhes para Paris, onde lá eles conheceram homens de negócio, financeiros, banquistas, todas as pessoas com muito dinheiro que investiam em artistas desconhecidos, mas que produziam pequenos quadros e estatuetas de porcelana. A arte da época era refletida baseada nos valores fúteis da sociedade da época, onde buscavam todo o prazer na arte, ao invés de focar nos problemas da vida real deles. O que, assim, né, deu origem ao período, então de alguma forma foi bom. E já que a gente começou a falar de arte, vamos falar um pouquinho da pintura. Diferente dos outros períodos que tem por aí, o Rococó, ele era retratado na pintura de certa forma um pouco diferente. Enquanto a maioria eram guerreiros, valentes, corajosos, no Rococó, os heróis da época eram retratados como financistas, aristocratas, pessoas de dinheiro, mas assim, nada de contraste muito radical entre as cores do claro e escuro, sempre tons suaves, cores claras, de uma forma bem delicada. E por causa disso, ficou muito conhecido e muito utilizado na época a técnica do pastel, porque ele trazia o efeito de delicadeza, maciez, sedosidade, além de luz e brilho, como para os cabelos, a delicadeza da pele, maciez também. E assim foi feita a pintura. Todas são cores retratadas numa temática mais bem bucólica, um ambiente verde colorido, mas tons que não brigam uns com os outros. Outro ponto muito importante desse período era a escultura. As esculturas eram sempre intimistas, elas retratavam pessoas importantes da época, com linhas suaves, roupas mais lisas, nada muito exagerado, sempre de uma forma delicada. Mas, em 1708, dois alemães, que eu não vou citar o nome porque é muito difícil de falar, eles descobriram, roubaram, a fórmula da porcelana chinesa. E um ano depois, começaram a produção das primeiras peças de porcelana para serem feitas assim. São as peças de escultura doméstica, sabe? Estatuetas, pequenas decorações muito bonitas e extremamente delicadas. E por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho da arquitetura. Bom, era muito encontrado na arquitetura da época decorações nos interiores, sempre com ornamentações abundantes, só que sempre muito delicadas. Salões e salas, assim, sempre ovais, decoradas com pinturas do chão ao teto, em tons de dourado, rosa, verde, tons bem clarinhos, mas todos sempre conversando, sempre muito bonito, ornamentados com florais. E assim, eu preferi fazer um resumão do conteúdo para dizer um pouquinho, e eu espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima!